Olá, o Quem é Quem no ar mais uma vez nesta manhã de domingo e hoje voltamos a falar sobre um assunto importantíssimo para todos os brasileiros e também, claro, para os catarinenses, segurança pública. Vamos falar um pouco sobre a Polícia Civil aqui em Santa Catarina, sobre o trabalho da Polícia Civil no estado e atualizar os números. Para isso eu recebo o delegado-geral da Polícia Civil no estado de Santa Catarina, delegado Arthur Nitz. Delegado há 25 anos, com muitas histórias para contar, né, delegado? Bom dia, um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Bem, eu ingressei na Polícia Civil em 1990. A primeira lotação foi na comarca de Cunhaporã, no extremo oeste de Santa Catarina. Posteriormente, eu fui removido a pedido, em razão do processo de promoção, para a Brusque, posteriormente Uruçanga, depois Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí e agora aqui em Florianópolis ocupando o cargo de delegado-geral. Mas nasceu em Lages, né? Meu conterrâneo, lá Sim, da Serra. Nasci em Lages e passei toda a minha infância e adolescência em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú. Exatamente. Como é que surgiu a vontade de ser delegado da Polícia Civil, de fazer parte dessa estrutura de polícia? Na época eu exercia a profissão de advogado e tentava vários concursos e eu sentia uma simpatia e uma atração pela profissão. Acabei fazendo concurso, logrei êxito e felizmente consegui fazer a minha carreira dentro da instituição. Bom, pela sua rápida explanação sobre a trajetória de 25 anos como delegado, deu para perceber que o senhor já viajou, já trabalhou em várias regiões do estado de Santa Catarina, não é? Isso lhe dá o conhecimento para hoje chegar ao cargo de delegado-geral da Polícia Civil, sabendo, ou pelo menos conhecendo a realidade de cada uma das regiões, porque é diferente, não é? Alguns pontos são diferentes, né? A realidade aqui de Florianópolis, na capital, de uma delegacia lá no extremo oeste de Santa Catarina. Sim, a Polícia Civil me proporcionou essa felicidade de conhecer o meu estado de uma forma mais íntima. Quando iniciei em Cunhaporã, nós éramos somente eu e um investigador de polícia e 18 policiais militares e trabalhávamos todos juntos dentro da mesma unidade, dentro do mesmo local. E nesses 25 anos eu vi a minha instituição crescer, mas ao mesmo tempo eu vi ela diminuir de tamanho com relação ao efetivo. Os nossos policiais são policiais vocacionados que se dedicam à instituição, fazem um bom trabalho em todas as regiões, só que algumas têm alguma peculiaridade em razão do crescimento, talvez até desordenado, como acontece talvez aqui em Florianópolis, Itajaí, Criciúma, própria Chapecó, onde eu agora, estando ocupando o cargo de delegado-geral, voltarei meus olhos para essas cidades, onde as cidades cresceram e a Polícia Civil, infelizmente, em razão dos últimos anos, do pouco ingresso que tiveram de policiais nas últimas décadas, culminou com um processo muito grande de aposentadorias. Então a nossa polícia envelheceu ao longo dos anos. Então um dos meus maiores objetivos é recompor o quadro efetivo policial da nossa instituição. É o principal objetivo e também o principal desafio, na sua opinião? Ou existem outros desafios aí a serem superados? Hoje, a Polícia Civil, graças ao governo do Estado de Santa Catarina, nós temos uma das polícias bem mais equipadas do país, seja com relação a viaturas, equipamentos de informáticas, as nossas próprias, as unidades na grande maioria são próprias. Então, a nossa estrutura é excelente e não deixa a desejar a nenhuma unidade da federação. Hoje, o nosso maior problema é recompor efetivo policial para poder dar tranquilidade à comunidade de Santa Catarina. Cidades como Chapecó, Joinville, Balneário Camboriú, Itajaí, Criciúma, sem se esquecer das outras, mas essas são as que eu percebo que, em razão do crescimento, necessitam de um olhar com mais cuidado. São as cidades mais problemáticas no quesito segurança pública, na sua opinião, hoje no estado? Infelizmente, a criminalidade cresceu de uma forma desordenada em todo o estado, em todas as regiões do país. Então, não que seja o único problema, mas em razão do crescimento da cidade, o nosso efetivo tem que ser compatível com a criminalidade que lá existe, que é natural, é um fenômeno que está acontecendo e nem sempre a gente consegue controlar. Então, nós temos que ter policiais voltados para a investigação policial
para poder tirar de circulação esses indivíduos que causam tanto transtorno na nossa sociedade. No ano passado eu recebi aqui uma delegada da Polícia Civil e ela vinha falando sobre a preocupação em algumas delegacias, principalmente do interior, desse efetivo reduzido. Se o senhor fala que lá no início da carreira, 25 anos atrás, trabalhava o senhor como delegado mais um escrivão, parece-me que essa realidade não mudou muito em pontos isolados, em algumas delegacias, principalmente bem no interior do estado. Mudou alguma coisa em relação a isso nos últimos meses? Doutor Arthur, como é que o senhor está percebendo essa questão? Bem, eu estou fazendo um levantamento apurado de todas as nossas unidades policiais, porque nós temos um concurso em andamento. São 340 vagas para agentes policiais e 66 para delegados. Não é um número que vai suprir as nossas necessidades, mas é um número que já vai dar um pouco de conforto para todas as unidades, em especial essas pequenas, onde nós só temos 1 ou 2 policiais trabalhando juntamente com o delegado. E nós temos que suprir essas carências, dando um efetivo mínimo para essas cidades, para que elas possam funcionar normalmente e recompor efetivo nessas grandes cidades, onde que a criminalidade avança de forma mais difícil. Bom, são cidades que não têm números aí volumosos, né, de ocorrências policiais. Está dando para garantir a segurança da população nessas cidades, por enquanto, tranquilamente? Sim. Nas pequenas cidades a gente tem conseguido manter o controle. É que nas grandes cidades nós temos que olhar com uma percepção mais ampla para que a gente possa dar uma maior tranquilidade a todos. Bom, e qual é o principal problema? É o policial na investigação ou o policial dentro da delegacia? O efetivo, ele tem que ser distribuído uniformemente ou existem alguns setores que merecem um olhar mais cuidadoso quando esse novo efetivo for colocado à sua disposição, doutor? Bem, eu vou te dar uma ideia de qual a situação que nós vivemos hoje. Nós temos um quadro previsto em lei de 5.997 policiais. Nós temos em atividade hoje 3.338, nós temos aproximadamente 55% do quadro previsto em lei. Então nós temos uma dificuldade muito grande para poder distribuir todos esses policiais no estado de Santa Catarina. Então esses 340 vai representar aproximadamente 10% do efetivo que nós temos hoje. Então nós não vamos conseguir satisfazer a todos e distribuir de uma forma uniforme. Então nós temos que olhar aquelas cidades onde o efetivo é mínimo e essas grandes cidades onde que nós temos que reforçar as nossas equipes de investigação. Porque a nossa missão constitucional é investigar, apurar as infrações penais, bem produzir os inquéritos policiais para tirar de circulação esses indivíduos que tanto mal causam à sociedade. Eu me preocupo muito porque nós temos muitas delegacias, em algumas cidades, um excesso até de delegacias, onde os nossos policiais estão apenas registrando boletins de ocorrência. Não conseguem investigar. Exatamente, indo ao contrário da nossa missão constitucional, que na realidade é investigar, formalizar bons procedimentos para tirar de circulação os delinquentes. Bom, a gente vai para um intervalo comercial, voltamos com o delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Nitz, logo em seguida, falando ainda sobre essa questão de como que ficam agora, não é, os concursos públicos, são 300 e quantos? 340 vagas de agentes policiais. Que são imediatos agora. Eles já estão na última fase do concurso e agora vão ingressar na academia. Pois é, e será que vai haver um novo concurso público aí em 2015? O delegado-geral responde para a gente depois do intervalo, um instante só. Já deve ter... Arthur Nitz, delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, é meu convidado e estamos falando sobre segurança pública, mais especificamente sobre a parte da segurança pública que cabe à Polícia Civil aqui no Quem é Quem nessa manhã de domingo. Delegado, a gente deixou no último bloco, eu deixei essa pergunta aí sobre novos concursos e o senhor me falava que, na verdade, o último concurso já deixou aprovado cerca de 1.000 policiais. É isso? Esses 340 que começam agora é a primeira etapa, são os primeiros a serem contratados. Exatamente. Nesse concurso foram aprovados 1.000
Certo. Só que na época que esse concurso foi autorizado pelo governo do estado, nós só tínhamos 340 vagas no nível 1 da Polícia Civil. Hoje nós temos 594 vagas. Então, o nosso trabalho junto à secretaria, e existe o empenho do secretário nesse sentido, é que sejam autorizados um número maior de contratações nessa primeira chamada. Mas daí depende de autorização, depende do caixa do governo, depende de uma série de fatores. Mas nós estamos trabalhando, efetuando estudos nesse sentido, que o chamamento seja maior do que o número de 340, porque a necessidade é muito grande e se nós conseguíssemos chamar um número maior, nós poderíamos suprir de forma melhor todo o interior do estado. Existe uma expectativa de, até o final do ano de 2015, todos os 1.000 aprovados serem chamados? Depende desses fatores. Dos fatores. Exatamente. Hoje o governo também fica preso à lei de responsabilidade fiscal, que ela não pode ultrapassar esse limite prudencial, mas eu vejo um grande empenho do governo do estado no sentido de suprir essa carência que existe. O senhor tem números de investimento na Polícia Civil ao longo de 2015? Já dá para fazer um orçamento, um planejamento nesse sentido? Bem, o orçamento previsto para a Polícia Civil durante um ano é de aproximadamente 65 milhões. Mas isso são para todos os custos, todas as despesas que nós temos no decorrer do ano, que são com alocações de imóveis, gastos com combustíveis, aquisição de materiais, armamento, munição, formação de policiais. Então a gente pega esses 65 milhões aqui, num montante, um volume, parece ser um valor expressivo, mas quando começa a colocar no papel, o dinheiro Exatamente, não vai as nem pro despesas básico. são muito grandes, os custos são muito altos. São quantas delegacias hoje no estado, delegado? Eu creio aproximadamente 400 unidades policiais. Cada uma com o seu delegado e a sua equipe? Não, nós temos delegacias de comarca e também temos as delegacias municipais, onde um policial responde pelo expediente da comarca. Mas em todas as comarcas do estado nós temos um delegado, pelo menos em todas. Na realidade nós estamos com a deficiência de aproximadamente 10 ou 12 comarcas. Certo. Que esse concurso agora foram aprovados 66 delegados. Provavelmente em setembro, outubro desse ano estarão formados, então essas carências que existem nessas comarcas serão supridas com a ida de delegados novos. Entendi. Voltando um pouquinho àquela questão que o senhor falou no primeiro bloco ali, da responsabilidade constitucional do policial civil de investigar, o senhor colocou que fica preocupado que em algumas localidades o policial ou a delegacia está mais registrando o boletim de ocorrência do que cumprindo o seu dever constitucional. Mas aí pode dar uma insegurança para o telespectador achando que, puxa vida, será que a Polícia Civil está conseguindo dar o resultado que a população precisa nas investigações com esse contexto que temos hoje? Em todas as grandes cidades do estado de Santa Catarina nós temos as divisões de investigações criminais, que elas investigam, na realidade, os crimes de maior repercussão. São as DICs, né? As DICs, exatamente. Aqui na capital nós temos a Delegacia de Roubos, a combate às drogas, e temos a DEIC, então os crimes são investigados. Só que talvez aqueles delitos, os pequenos delitos, menor os pequenos potencial ofensivo, os pequenos furtos e alguns outros tipos penais não estão sendo investigados da forma como eu entendo que deveriam, em razão do nosso pouco efetivo, e que o policial às vezes sai da academia e fica preso dentro de uma delegacia registrando ocorrência. Por isso que eu entendo que nós teríamos que ter um número menor de delegacias bem estruturadas para fazer frente a essa demanda. Entendi. Mas uma DIC, a DIC de uma região pode cobrir a outra na necessidade de uma investigação de um crime? Sim, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, que nós moramos na mesma cidade, chegamos a morar em Balneário Camboriú. Sim. Nós temos a DIC de Balneário Camboriú, que atende toda a região de Balneário, que atende Tijucas, Camboriú, Balneário Camboriú, Bombinhas, Itapema. Então ela faz um trabalho dentro daquela regionalizada, exatamente. Muito bom, que também facilita um pouco, né? Exatamente. Então nós procuramos responder à altura à comunidade toda, para que a gente responda à altura todos os anseios da comunidade, mas nem sempre é possível, em razão talvez das dificuldades que a gente enfrenta momentaneamente. Muito
Muito bem, eu gostaria da sua opinião em duas questões, guardas municipais e trabalho conjunto com a Polícia Militar. Já se discutiu mais profundamente esse assunto, agora nem tanto, né? A gente percebe aí que a sociedade tem outras prioridades, mas já foi pauta do dia a unificação das polícias, né? Polícia Civil e Militar trabalhando juntas. Eu gostaria de saber a sua opinião enquanto especialista, afinal de contas são 25 anos aí como delegado, atuando na Polícia Civil e tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Para quem está de fora é muito fácil opinar, né? Vamos unir as polícias que vai ser a solução do problema. Será que é mesmo? Qual é a opinião do especialista? Bem, eu ingressei em 1990 em Cunhaporã, onde éramos somente 2 policiais civis e 18 policiais militares. Nós trabalhávamos juntos no mesmo edifício, no mesmo local. A integração era total, não havia problema nenhum de relacionamento e com isso quem ganha é a sociedade. Nós fazíamos um excelente trabalho e os resultados eram altamente positivos. Eu não vejo nenhum problema de as polícias trabalhem juntos. Cada um respeitando a sua missão constitucional. A Polícia Militar faz o policiamento ostensivo, que é tentar evitar que o crime aconteça. A Polícia Civil, após o acontecimento do crime, investiga, a fim de trazer e identificar o autor do delito. Eu acho que as polícias e a sociedade cobra de nós isso, nós temos que caminhar na direção dos anseios da sociedade, tanto com relação à Guarda Municipal, Polícia Militar. Eu acho que nós temos que trabalhar em conjunto, tendo por objetivo o bem-estar da nossa sociedade. Eu acho que não existe problema, eu pelo menos nunca tive problema de relacionamento, talvez problemas pontuais existem e quando ocorrerem devem ser discutidos através do diálogo e do bom senso. Bom, guardas municipais acabam ajudando aí nessa sensação de segurança nas ruas? Eu creio que sim, Eu tenho exemplo prático de Balneário Camboriú, que em um determinado momento a gente não podia nem caminhar na orla marítima, em razão do número de marginais e delinquentes que estavam até vendendo drogas, praticando pequenos delitos. A Praça Mirante Tamandaré, ali no centro de Balneário Camboriú, para quem conhece a cidade mesmo, era o ponto de encontro, né? A gente lembra. Exatamente. Então, a vinda da Guarda Municipal facilitou o trabalho tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. E eu creio que a união dessas 3 forças traz um benefício muito grande para a comunidade. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo comercial. Depois do intervalo, no último bloco do programa, nós vamos falar sobre essa questão aí que o Brasil tem acompanhado nos últimos tempos, né? Fazer justiça com as próprias mãos, né? E o pessoal acha que tem que tirar satisfação, tem que ir lá e tomar providências, porque acha que o Estado não está cumprindo o seu papel. A gente vai para o intervalo, depois do intervalo vamos novamente perguntar a opinião do especialista. Será que isso ajuda? Eu acho que não, né? Mas que atrapalha aí com essa questão toda de segurança ou insegurança Brasil afora, porque essa não é uma preocupação ou um problema de Santa Catarina, mas sim do Brasil como um todo. A gente já volta, um instante só. Delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, é o nosso entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. Estamos falando sobre segurança pública nesta manhã de domingo, um assunto que interessa a todos nós, né? Uniformemente, todos mesmo, em todas as regiões do Estado em que o programa alcança. Doutor Arthur, eu deixei aí para o último bloco essa questão toda de disseminação eu chamo de disseminação da violência, né? Porque em épocas de redes sociais, onde a gente vê, e aqui meia culpa, inclusive alguns órgãos de imprensa sensacionalistas aí publicando fotos de pessoas ensanguentadas, esfaqueadas, poça de sangue no chão, coloca isso nas redes sociais, não tem limite, todo mundo vê. Eu acho que isso é disseminação da violência, sim. Por outro lado, você vê a população também querendo fazer justiça com as próprias mãos, né, brigando indo atrás, e soco, e arma branca, aquela confusão toda que a gente acompanha. Até que ponto a polícia consegue visualizar? Eu acredito que não visualiza nada de positivo, né? Mas atrapalha bastante o trabalho da polícia também, não é? O senhor concorda que isso estimula a violência cada vez mais? Sim, entendo da mesma forma. Atrapalha o trabalho da polícia, né? Hoje existe uma inversão de valores muito grande na nossa sociedade.
E esse tipo de atitude, ontem eu estava vendo na televisão o caso de um aluno da universidade que passou no vestibular, os pais felizes que tinham galgado uma universidade federal, e o menino acabou morrendo alcoolizado em razão de um trote que ocorreu. E logo em seguida foi um determinado aluno que participou do trote também, foi ouvido pela imprensa. E na maior normalidade ele entendeu que aquele fato era um fato corriqueiro, que o menino, que a própria vítima teria culpa ainda do ocorrido. Só por esse fato em si, tu já tem uma radiografia do que está acontecendo na sociedade, uma banalização da vida, uma inversão de valores muito grande, uma falta de respeito dentro das próprias casas, de filhos com relação a pais, de pais com relação a filhos. Então, esses valores que, pelo menos na minha época, na nossa época, eram fundamentais, hoje já não existem. E tem que ser resgatados de alguma forma. Não sei te dizer como, mas eu acho que essa questão dessas publicações desses vídeos, alguns órgãos de imprensa também disseminando e fazendo toda essa disseminação dessas crises, eu acho que causa muito transtorno e acaba causando todo esse momento que a gente está vivendo no próprio país. É verdade. Eu sinto saudade aí na época que a imprensa se preocupava com fatos que realmente mereciam destaque e noticiavam notícias que realmente eram importantes para a vida do cidadão. A gente vê aí, falo mais uma vez, meia culpa, não são todos, mas para quem servir o chapéu, como a gente fala lá em Lages, não é? Vai o recado diretamente. Eu acho que a imprensa tem a prerrogativa legal, sim, de informar, e deve ter total liberdade de imprensa, sim, para informar, mas não banalizar alguns fatos, como a gente vê hoje aí Brasil afora, nossa imprensa em todos os cantos do Brasil, e volto a falar, as redes sociais estão deixando tudo muito solto, a gente já não consegue mais perceber o que é verdade, o que é mentira, e essa banalização mesmo, né, da vida, como o senhor falou. Eu acho que se cada um fizer a sua parte e resgatar a questão da responsabilidade da família, né? Porque hoje o pai e a mãe transferem a educação para a escola e esquece que valores se ensinam em casa, né? Exatamente. Acho que a família é o alicerce de todos, e através do diálogo, da compreensão entre pais e filhos, eu acho que a gente vai conseguir mudar um pouco esse mundo que nós estamos vivendo. Mas eu percebo que se as coisas não mudarem, eu fico imaginando daqui a uns 10 anos, o que vai ser da nossa sociedade. Essa indagação eu faço comigo mesmo, porque da forma como está crescendo a criminalidade, a banalização da vida, a falta de respeito por professores, pelos próprios policiais, pelas autoridades constituídas, isso aí daqui a uns 10 anos pode ocasionar um caos social, no meu entendimento. Acho que a gente vai parar, né? Exatamente. Essa crescente da criminalidade, da violência, né, em todo o Brasil, o senhor atribui aqui, é um pouco de tudo isso que a gente conversou, ou o senhor acrescentaria mais algum item aqui a essa? Eu creio que é isso que nós conversamos, essa inversão de valores que existe na sociedade, os próprios jovens sem uma perspectiva, ou sem quererem ter uma perspectiva de futuro, e o próprio tráfico de drogas que acaba influenciando de uma forma direta nesse todo esse processo. As drogas, a drogadição ainda é o maior problema hoje na questão de segurança pública? Sim, através das drogas, do tráfico de drogas, que ocasionam toda essa cadeia de crimes que acabam atormentando os roubos, os furtos, homicídios, a grande maioria é em torno do tráfico de drogas. Fala-se muito no uso de jovens, né, de adolescentes aí que se tornam infratores por causa desses atos infracionais. E fala-se muito no Brasil também sobre a redução da maioridade penal, que isso seria uma saída. Só que a gente não tem estrutura também para acolher esses jovens infratores, né? Qual é a sua opinião em relação a essa questão? A redução da maioridade penal ajuda? No meu ponto de vista, ajudaria, desde que tivéssemos locais aptos para receber esses adolescentes infratores. Desde que a gente possa dar a eles condições de ter uma vida melhor, uma ressocialização, e que eles possam entender o caráter criminoso dos delitos que eles estavam cometendo e da falta de perspectiva que eles terão no futuro, sim. Agora, se for simplesmente diminuir a idade penal e colocar dentro dos nossos cárceres que aí estão, acho que acabaria culminando numa piora de toda a situação.
Há quem diga que a universidade do crime são as cadeias, né? As penitenciárias, as unidades prisionais pelo Brasil afora. Exatamente. E a questão da redução da maioridade penal é bastante delicada, né? Porque a gente vê a sociedade com muito desconhecimento sobre o tema, pedindo a redução, mas sem ver esse outro lado, né? Que é a questão de infraestrutura para você ressocializar o jovem infrator. É delicado, né? Sim, infelizmente hoje a maioria dos delitos estão sendo praticados pelos adolescentes infratores e a lei não é tão rigorosa com relação à prática desses Qual é a delitos. porcentagem de crimes hoje que são praticados pelos adolescentes infratores? Eu não tenho como te dizer uma porcentagem, mas é maior. Existe principalmente esses delitos aí de tráfico e furtos e roubos, e existe um grande envolvimento de adolescentes. Bom, a gente comprovou aqui nos ataques que aconteceram aqui em Santa Catarina recentemente, né? A própria polícia, quando apreendeu os jovens, falava, a maioria são jovens infratores, né? Que eram utilizados pelas quadrilhas. Sim, infelizmente isso ocorreu e ocorre atualmente. E tem um outro ponto bastante interessante que a sociedade precisa atentar nessa questão do jovem infrator. Quando ele chega à maioridade penal, muitas vezes zera, né, toda a ficha criminal dele, não é assim? Ele começa do zero e réu primário passa a ser ele é condenado no máximo a 3 anos. Isso também podia mudar, não? Eu acho que a legislação tem que ser alterada. Completamente. Ou não completamente, vai lá, tem muita coisa que funciona, mas ser revista e atualizada, né? Exatamente, de acordo com a realidade que a gente vive atualmente. Verdade. Delegado, um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada pela solicitude, pela entrevista. Eu espero recebê-lo mais vezes aqui no Quem é Quem, aqui na Band. Eu que agradeço e agradeço à sociedade catarinense que ela continue confiando nas forças policiais, em especial na Polícia Civil, que nós faremos o possível para efetuar um trabalho digno e que traga resultados positivos a toda a sociedade. Nós temos tenho certeza do empenho, não só nosso, mas do governo do estado nesse sentido. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Aproveite bem o seu domingo. Nos vemos na semana que vem. Até lá.